Fala tu, sub! Procurando aquela loja confiável e que entrega para adquirir o seu novo computador gamer? Os melhores preços de hardware no Brasil estão na Terabyte Shop. Compra lá e utilize os links da descrição. Assistência técnica e reparo de placas de vídeo, placas mães, notebooks e componentes de hardware em geral na GTEC Informática. Orçamento sem compromisso e links na descrição. Fala galera, meu nome é Rodrigo, você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Nesse vídeo a gente vai ter um papo sobre o que a Roma, equipe italiana, estaria fazendo com um dos maiores jogadores da sua história, o italiano Daniele De Rossi, jogador campeão mundial pela Itália em 2006, que anunciou agora há alguns dias que estaria deixando o clube no final da temporada. A gente vai bater um papo sobre a situação do De Rossi e a ingratidão que rola no mundo profissional, principalmente no mundo do futebol. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá o like se você gostar de vídeo. Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição: Terabyte Shop, GTEC Informática, GVG Mall para o Windows original. No caso da GVG Mall, você tem um pequeno desconto aí, só usar o nosso cupom que está aí na descrição. Então, vamos lá pro vídeo. O craque é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre já sua licença Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Bom pessoal, o vídeo é um bate-papo. Eu não estava acompanhando de perto a situação do De Rossi. Ontem, quando eu soltei um vídeo, alguns inscritos começaram a falar: tá, fala do De Rossi, fala do De Rossi. Eu falei, cara, o que aconteceu com o De Rossi, maluco? E quando eu fui ver, o De Rossi tinha feito uma declaração numa coletiva de que ele estaria deixando o clube da Roma no final da temporada, simplesmente porque a diretoria não procurou para renovar o contrato. O De Rossi é um jogador da geração 83-84, que vai completar 36 anos agora em junho ou julho, alguma coisa assim. E ele fez parte do título mais importante da Roma nos últimos tempos, que foi, se eu não me engano, o terceiro scudetto da Roma. A Roma acho que só tem 3 títulos italianos, alguma coisa assim, que foi lá o campeonato de 2001, justamente a Roma do Batistuta. E foi exatamente dali que eu conheci, pelo menos de nome, o De Rossi, porque ele quase não jogava. Se eu não me engano, ele nem jogou, não lembro do De Rossi entrando em campo naquele campeonato. Mas muito se falava do De Rossi, que era uma promessa, que era um jogador que participou das seleções de base da Itália, e era o jogador mais novo daquele elenco. Ele tinha apenas 17 anos. A Roma acabou campeã. O Batistuta não foi o artilheiro, né? Não foi perfeito que o Batistuta não foi o artilheiro. Ele ficou, se eu não me engano, em 4º lugar, atrás do Crespo, foi o primeiro com 26 gols, 24 gols o Shevchenko, 22 gols o Enrico Chiesa, da Fiorentina, e o Batistuta ficou ali com 20 gols, se eu não me engano. E o De Rossi estava presente naquele time ali, assim como o Totti, que, se eu não me engano, é uns 4 anos mais velho do que o De Rossi. O De Rossi se tornou capitão da Roma. Já tinha usado a faixa de capitão muitas vezes, né, quando o Totti não estava em campo, mas assim que o Totti saiu, ele virou de fato o capitão da Roma. O Totti acabou saindo, se aposentando no clube em 2017, e o De Rossi, é óbvio que ele queria seguir os mesmos passos do Totti, mas infelizmente, por conta dessas pessoas que não só no mundo do futebol, né, que estão por aí na vida, né, prontas para atrapalhar atrapalhar o legado de qualquer pessoa, pelo simples fato de, sei lá, são coisas que eu não consigo explicar. São coisas que eu não consigo explicar. As pessoas acabam assumindo certos postos, né, certas funções dentro das instituições, e começam a tratar as outras pessoas como se fossem meras peças de xadrez ali, meros peões num tabuleiro de xadrez. E talvez isso venha muito mais à tona no caso, por exemplo, quando isso envolve o esporte, principalmente futebol, porque é o que a gente acompanha, mas isso existe em todo lugar, né? Aparece lá, tem um suboficial no quartel lá que tem 30 anos de serviço. Aí chega um tenente lá, moleque de 23 anos, 24 anos, e começa a encher o saco do cara, e muda o cara de departamento. Ou então, sei lá, tem um maluco lá que tem 45 anos lá na empresa,
o cara sabe tudo, o cara é o oráculo, aí entra lá o gerentão, 25 anos, acabou de se formar. A gente sabe como é que é, né? E não é diferente no futebol. Entra a diretoria geralmente quer fazer de tudo ali para economizar dinheiro e tal, para poder, a gente sabe fazer o quê. E eles não estão nem aí para quem eles vão queimar, porque deles, né, os caras saem do clube ali, depois a galera esquece. E o legado dos jogadores, infelizmente, fica manchado por essas peças engravatadas que estão lá por trás. Isso acontece no mundo inteiro. Eu nunca fui um cara muito fã do De Rossi, porque eu sempre vi o De Rossi batendo pra... O De Rossi, eu achava o De Rossi tipo um Ayrton do Fluminense, tá ligado? É um cara que sabe jogar bola, mas prefere bater. E quando ele parou de bater, quando ele preferiu diminuir, né? Porque parar de bater ele nunca parou. Quando ele diminuiu, ele passou a ser um jogador muito mais interessante. Eu lembro o De Rossi, ele estreou na seleção italiana nas eliminatórias da Copa de 2006 e eu não lembro qual jogo. Ele foi para a Copa, né, como titular. E no primeiro jogo ali, Itália e Estados Unidos, o jogo foi 1-1. O De Rossi, ele deu uma cotovelada covarde no McBride e, pô, cortou o maluco ficou sangrando. O McBride era um dos jogadores que eu mais gostava naquela seleção dos Estados Unidos, o McBride, o Donovan e o Dempsey. E eu fiquei puto, né? Eu falei, caralho, filho da puta, cara, o De Rossi, mano. E o De Rossi era figurinha carimbada ali em todas as competições internacionais, Euro, Champions, também Copa do Mundo, e ele foi campeão mundial nessa Copa de 2006. Ele foi expulso no primeiro jogo, só voltou no último e fez um gol de pênalti, né? Entrou no meio do jogo lá contra a França, fez um gol de pênalti. E aquela Copa ali que a Itália passou pela Austrália também num pênalti muito mandrake. O Materazzi foi expulso nas oitavas de final e a Austrália veio para cima com Bresciano, Chilwell, Tim Cahill, Mark Viduka. E a Itália estava sendo massacrada. E lá nos 90 minutos, né, acho que foi 94 minutos, alguma coisa assim, um pênalti muito mandrake para a Itália. E a Itália acabou se classificando e terminou campeã mundial. Cara, o De Rossi deu uma entrevista falando bem do Boca Juniors e já começa a se especular que o De Rossi poderia ir pro Boca, o que eu acho difícil que aconteça, embora até combine o estilo dele. Ele é um cara muito brigador, é um cara muito sério, é um maluco que se preocupa em jogar futebol. E a gente vê assim, cara, o amor e a dedicação de certos jogadores com os clubes é uma coisa muito rara da gente ver no futebol. Poucos são aqueles jogadores que iniciam a carreira num clube e conseguem terminar a carreira nesse clube. E quanto mais famoso é esse clube, mais difícil é esse trabalho, porque tem muito mais gente envolvida ali por trás, querendo fazer dinheiro de toda forma. E é claro que eles vão negociar ali aqueles caras, porque aqueles caras para eles não são porra nenhuma. E a gente tem, por exemplo, jogadores que conseguiram terminar a carreira nos seus clubes, foi o Rogério Ceni. O Rogério Ceni, quando eu era pequeno, eu não gostava do Rogério Ceni, não. Depois eu passei a gostar, porque eu gostava muito do Zete. O Zete foi o melhor goleiro que eu vi agarrar até hoje. Eu era muito fã do Zete. E o Rogério era reserva do Zete. Eu ficava puto quando o Rogério agarrava, porque eu queria ver o Zete. Mas isso, sei lá, 93, 94, 95, o Rogério já era reserva do Zete ali e virou um dos maiores ídolos da história do São Paulo. O Marcos também, mas o Marcos era foda, que o Marcos jogou a vida inteira no Palmeiras, mas quando começava a tomar um do gol, ele virava as costas, chutava, ficava puto. A gente tem o Ryan Giggs, que ficou a vida inteira no Manchester. A gente tem o Puyol, que ficou a vida inteira no Barcelona. A gente tem também acho que o Fábio, né, do Cruzeiro, tá o tempo inteiro lá, não tenho certeza. E o Totti, o próprio Totti, da Roma. E tivemos alguns que quase conseguiram, que queriam isso e foram impedidos, né, pela diretoria, como é o caso do próprio Raul, que eu já falei aqui várias vezes, como é o caso do Guti, como é o caso do Xavi, do Iniesta, que ainda davam um caldo ali, mas preferiram não sair no auge do que ficar amargando o banco, e outros, né, entre outros jogadores.
O que eu não consigo aceitar, cara, o que eu não consigo aceitar é que, imagina a frustração de um cara que tem, sei lá, quase 20 anos de serviços prestados por uma empresa, no caso, o clube, a Roma, e eu simplesmente descarto o cara como se não fosse nada. Simplesmente não procuro o cara para falar sobre o assunto. Ó, De Rossi, é o seguinte, cara, a situação é difícil, é muito dinheiro, teu salário é muito alto, a gente sabe que você é um ídolo pro clube, o que a gente pode fazer para você continuar aqui, porque você é importante pra gente. Não procura, larga pra lá. O contrato desse cara vai rescindir, daqui a pouco ele fala uma merda aí, vai para outro time e foda-se. Daqui a 2, 3 anos a gente está de geral fora daqui. Então vamos fazer o que a gente puder para poder, sei lá, economizar mais dinheiro possível, porque a gente, quando economiza mais dinheiro possível, mais transação mandrake possível é feita por aí, e a gente vai metendo dinheiro da forma que for. É sempre assim. E o De Rossi, que se foda, é um cara que tem 35 anos, 36, ainda tem muita lenha para queimar, né? É um maluco muito brigador ainda, e que com certeza tinha espaço ali naquele time da Roma, e tem espaço ainda em muitos times do futebol mundial, mas essa não é a vontade do cara. E infelizmente, provavelmente, ele vai acabar deixando a equipe no final da temporada. Bom, eu sempre lembro de um caso também que me deixou muito puto, porque foi um caso recente, que foi o caso do Fred no Fluminense. A diretoria do Fluminense estava fazendo de tudo pro Fred sair. Eu tive um amigo que trabalhou, tenho um amigo que trabalhou no Fluminense, ele falava assim: Baltar, se tu tivesse ideia do que acontece lá dentro do Fluminense em relação ao Unimed e Fluminense, tipo assim, tu é discriminado porque tu é Unimed ou tu é Fluminense, entendeu? E ele me contava coisas ali do Arco da Velha. O cara era tricolor, fanático, o sonho dele era trabalhar no Fluminense, e ele ficou no Fluminense um mês, falou assim: cara, não dá, porque o maluco era seríssimo. E na época ele trabalhou numa empresa que eu trabalhei, ele foi pra empresa só pra acertar as finanças da empresa e saiu depois, né? Ele falou assim: não, Balta, só tô aqui pra acertar as finanças, depois eu vou embora. E ele foi fazer a mesma coisa no Fluminense e falou assim: cara, aqui não dá. Em um mês ele pediu pra sair do time, do clube, e a diretoria fez de tudo para que o Fred pedisse pra... O Fred ganhava pra caralho, o De Rossi ganha pra caralho, mas são serviços prestados. Se o cara ganhou aquilo ali, foi porque o clube ganhou muito mais, e muito mais gente ganhou muito mais em cima desses caras. Então a diretoria estava fazendo de tudo pro Fred pedir para sair do time, até que o Fred, no meio do burburinho, ele chegou lá pro Peter Stevens e falou: cara, se vocês quiserem me tirar do time, não tem problema, né? Se eu estiver sendo um estorvo para vocês por conta do salário. 2 dias depois o cara ligou: Fred, beleza, pode sair, a gente vai te negociar. Vai pro São Paulo, vai para não sei aonde, vai pro Atlético Mineiro, pode sair sem custo nenhum, a gente só não quer mais pagar teu salário, que é muito alto. Mas e se diminuir? Não, diminuiu o caralho. Aí conversaram lá, o Fred decidiu ficar. Aí veio o Levi Coupe, né, com a missão dada, que era fazer de qualquer forma, fazer com que o Fred pedisse para sair do time de qualquer forma, e ele conseguiu fazer isso. O Fred pediu para sair, acabou indo para o Atlético Mineiro, e o Fred era um dos maiores ídolos dos últimos tempos da história do Fluminense. Assim como o De Rossi é um dos maiores ídolos da história da Roma. E onde está o respeito pelas pessoas, né? Onde está o respeito pelas pessoas? É justamente por isso que a gente ouve de muita gente, quando você vai trabalhar num lugar e tal, o nego fala assim: cara, tu tá se matando de trabalhar, mas o dia que tu ficar doente aí, os caras botam outro no teu lugar e foda-se, ninguém quer saber de você. E essa é uma verdade dura. Essa é uma verdade dura pra caralho, que existe não só no mundo do futebol, como no mundo profissional, e a gente vê isso por aí todos os dias. É aquela parada: não procure o céu azul no mar vermelho, porque você não vai encontrar. Então o De Rossi é apenas mais um capítulo triste da nossa história do futebol. É um cara que deu tudo o que ele podia dar pela Roma, pelo clube,
e agora ele não consegue fazer aquilo que o Totti conseguiu, que é se despedir do futebol dentro da sua casa, dentro do clube onde ele foi criado, porque por trás ali dele tem um monte de gente querendo fazer dinheiro e não tiveram nem a humildade de chegar pro cara e explicar o que está acontecendo, qual a situação do clube nesse momento. Eu tenho certeza que ele é o tipo de cara que entenderia. Não, teve gente aí que jogou até sem pagar salário, né? Jogava até sem pagar, sem o clube precisar pagar. Foi o caso do Juninho Pernambucano no Vasco, acho que só ganhava o que ele jogava, alguma coisa assim. Então, infelizmente, a gente provavelmente não vai ver mais o De Rossi na Roma, e eu espero que ele vá sim para um outro clube, porque se o cara quer jogar, se o cara se sente bem, se o cara ainda tem lenha para queimar, tem mercado no futebol mundial, eu espero que ele vá para um time, sim, talvez um time um pouco mais fraco ali, para que ele tenha mais horas de jogo e possa mostrar ainda que ele ainda é o De Rossi lá da Copa de 2006, que dá cotovelada na cara dos outros. Então, pessoal, é isso aí. O que vocês acham do De Rossi? O que vocês acham desse tipo de atitude que rola no mundo do futebol e no mundo profissional? Um grande abraço, deixa aquele like aí para ajudar, se inscreve no canal e até a próxima!